Uma boa tarde a todos os irmãos e irmãs de caminhada. Estamos novamente aqui nesse espaço reservado para trabalharmos e estudarmos o livro Mereça Ser Feliz. Esse espaço concedido pela Casa da Redenção de Caxias do Sul, que nos possibilita trabalhar, refletir e estudar sobre essas questões tão interessantes que nos dizem respeito tão de perto, assim, vamos dizer. Eu gostaria de iniciar esse nosso trabalho dessa tarde com a leitura de uma mensagem desse livrinho aqui, Lições para o Alto Amor. E caiu a mensagem Amor ao Próximo. Então, o objetivo dessa leitura seria que a gente vá se harmonizando, se colocando em sintonia com o bem, acolhendo essa luz e essas benesses, né, que o mundo espiritual nos traz nesse momento de trabalho. Então, diz assim a mensagem: somente aprendendo a estar bem consigo mesmo, você conseguirá ser luminosa oferenda para aqueles que permeiam seu caminho de aprendizado. Como você espera entregar o melhor de si no amor ao próximo, se não consegue aceitar-se nas batalhas do aperfeiçoamento? Como tecer o manto luminoso da humanidade, da amizade com os outros, sem que aprenda a cuidar com desvelo e afeto de suas próprias carências e dores? Incursione sobre a sua intimidade, procure compreender os escaninhos de suas inclinações, sem recriminações e culpas. Olhe para si mesmo, dê-se o tempo necessário para as correções. Aprimore sua alma com afeto e paciência, qual artífice ante o bloco de pedra bruta, do qual retira a estátua que embelezará os olhares da humanidade. Deus que te criou rege a natureza dessa forma, porque adotar a inteligência para consigo mesmo, você não é a mais sublime obra do Pai? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, a mensagem, né, do amor ao próximo, e ela acaba falando do amor a si mesmo, né? É porque não é possível, né, a gente amar o próximo sem o alto amor, que é o que mais nos fortalece, nos direciona, nos ilumina, faz com que a gente seja melhor para o mundo e para os outros, né? Então, é a partir do alto amor que nós teremos condições de amar o próximo. Então, agradecendo esse momento de trabalho, de estudo, reflexões, agradecendo também ao mundo espiritual por estar aqui conosco, nos auxiliando, nos orientando. Nós vamos iniciar esse nosso trabalho, que nesse mês é o capítulo número 28 do livro Mereça Ser Feliz. Né? Então, o nome do capítulo é Reféns do Preconceito. O capítulo não é um capítulo longo, é um capítulo curtinho e vai nos auxiliar nas questões sobre o julgamento, né? O julgamento que a gente faz muitas vezes precipitado, né? O julgamento do outro, o julgamento das ações do outro, né? E ela começa esse capítulo com um preâmbulozinho, como sempre, né? Esse preâmbulo foi retirado da questão número 903 do Livro dos Espíritos. E diz assim, é uma pergunta para que a gente reflita sobre ela. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E aí o mundo espiritual responde para Kardec assim, incorrerá em grande culpa se o fizer para o criticar e divulgar.
porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Né? Então, nessa questão, número 903, ela segue, né? Ela segue ali e diz assim, ó, antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superior a ele. Se lhe censurais a ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sedes humilde e modesto. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder em pequenez, sede grande em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Então, lá no livro dos Espíritos, a resposta completa, né, da questão 903. E a autora, ela começa questionando, né, questionando não, afirmando que a gente, apesar de ser sensatos e bem intencionados, a gente se angustia, né, com a questão do ato de julgar ou não julgar, ou aquilo que Jesus disse, o ato de não julgar para não ser julgado, né? Que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Então, a gente fica se questionando sobre isso, né? Não julgar para não ser julgado. Como fazer isso, né? Como não julgar? E a autora diz assim, como que a gente não vai julgar se a todo instante a gente está expedindo, mesmo sem querer, os mais diversos tipos de juízo sobre o outro, né? Então, o que será que Jesus estaria propondo nessa máxima, né? Seria uma irrestrita indulgência? Por certo que sim, né? Como, na verdade, assim, ele com certeza ele indicou a indulgência como um meio para adquirir a felicidade. Mas daí fica aquela questão assim, ó. Mas indagam os mais exigentes, não será omissão deixar de ver o mal ou constatá-lo a benefício de outrem? Então, duas questões aí. Como que eu não vou julgar se a minha mente está sempre, né, trabalhando nesse sentido? Cada vez que a gente vê uma pessoa diferente em algum lugar, a gente já quer enquadrar, né, aquela pessoa em algum juízo nosso. Enquanto a gente não enquadra aquela pessoa, né, em algum aspecto, em alguma definição nossa, parece que a gente não sossega. A gente precisa definir aquela pessoa, né? Então, como não julgar? E outra questão que ela coloca aqui, né? Como não constatar um mal, por exemplo, numa pessoa, se no momento em que eu constato o mal e vou falar sobre ele com essa pessoa, eu estaria auxiliando-a. Então, como que eu vou me suprimir isso, suprimir essa ajuda? Como eu vou me omitir de auxiliar o outro se eu estou vendo alguma coisa assim que precisa ser dito, né? Então, são duas questões que ela faz aqui. E aí, ela tenta, né, responder a primeira pergunta. Ou seja, por mais que a gente não deseje estabelecer julgamentos, né, a gente sabe que a nossa mente está funcionando nesse sentido. Por quê?
E aí ela diz que nós estamos num processo evolutivo ainda, né, em que que se caracteriza por uma espécie de um sequestro emocional, né? Então, nós somos, esse sequestro é ser refém de um processo mental que a gente ainda não consegue controlar, né? Então, nós adquirimos esse processo ao longo da nossa caminhada, dos milênios, né? E ainda a gente não consegue ter um completo controle sobre ele. Então, o que decorre daí? Nós temos que ficar assim deprimidos, angustiados sobre isso. O que devemos fazer diante disso? Já que a gente tem esse sequestro emocional, já que a gente ainda não consegue controlar tudo. Então, ao longo da leitura aqui, a gente vai ir explicando sobre isso, né? Então, quando a gente, e ela começa explicando assim, quando a gente ativa o mecanismo mental de julgar, a gente grava no psiquismo um modo de agir. E não é só o ato de julgar. A gente sabe assim, ó, que todo o ato, todas as palavras, as ações, os pensamentos, a gente grava no nosso psiquismo. E para que a gente mude, nos transforme, é para que a gente crie outros hábitos, né? Então, o ato, esse mecanismo mental de julgar, está gravado, né, no psiquismo e nos impõe uma forma de agir. Não é nos impõe a palavra certa, mas nos instiga, nos proporciona um modo de agir. E aí, então, a gente, né, fica, eu não poderia ter julgado, eu não poderia, mas como fazer, né? Como fugir disso? E aí, então, quando Jesus, ela diz aqui assim, quando Jesus ele estabeleceu o não julgamento, ele queria nos poupar realmente disso, né? O que ele queria nos poupar? Que a gente não fosse preso, né? Preso àquela questão mental, àquela questão psíquica, né? Aquele hábito que não nos proporciona nada de bem. Então, a gente se torna cárcere desse modo de pensar e a gente detona com a nossa própria felicidade, né? Então, fica assim uma autossugestão mental, enquanto nós não adotarmos um hábito diferenciado, né? Então, ao passo que a gente vai ficar se culpando, né, se martirizando por estar julgando, né, vamos acolher ainda essa nossa dificuldade, vamos acolher ainda essa nossa fraqueza, né, e tentar transformá-la com muita amorosidade. Então, não adianta a gente ficar, a gente julga e aí se culpa, julga, e não faz nada para melhorar isso, né? Então, o movimento interno seria ao contrário do que a gente está fazendo. Nós temos que, para tudo, para a nossa transformação interior, nós temos que criar o hábito, né? Então, a autora diz assim, a angústia nasce exatamente quando não se sabe como fazer e se sabe o que fazer. Olha só. Então, nós nos angustiamos quando a gente não sabe como fazer diante daquilo que a gente sabe o que fazer. Então, nós temos muito conhecimento, a gente lê muito, a gente se informa muito, mas nós temos o quê? Quer dizer, o conhecimento. A gente ainda não tem como, que é o ato, né, o ato após o conhecimento, de transformação. Porque o conhecimento ele deve servir para a nossa transformação. Porque se ele não servir para a nossa transformação, ele é vazio, ele é inócuo. Ele não é necessário, né? Então,
Depois ela faz aqui umas definições que é bem interessante, né? Ela diz assim: julgar seria o hábito de interpretar as atitudes alheias, conferindo-lhes juízos éticos de apreciação pessoal. Então vejam que aqui ela está meio que ajudando a resolver a segunda questão, né? Que a primeira questão, lembram, né? Como que a gente foge do julgamento. Então, daí o que a gente disse? A gente não precisa ficar num desespero para fugir do julgamento, porque ainda é um estado nosso, né, evolutivo. Mas isso não quer dizer que a gente deva se acomodar, né? A partir do momento em que eu detectei que eu quero, né, mudar, eu tenho que fazer algo para mudar. Então, como é que faz? Cria-se um novo hábito, né? E agora aqui ela está fazendo dando a resposta da segunda questão. Ou seja, ela está iniciando respondendo assim. A questão era, lembra assim, ó, como não falar sobre um mal, né, que se eu falasse poderia beneficiar o outro, né? Eu deixo de falar então, ou eu falo. Então ela começa respondendo assim. Ela começa definindo o ato de julgar. O que é o ato de julgar? Seria o hábito de interpretar as atitudes alheias, conferindo-lhes juízos éticos de apreciação pessoal. Esses juízos são formulados através de sentenças, verdadeiros vereditos, que estipulam o que nós entendemos sobre a ação do outro. Então, quer dizer, é o que nós entendemos sobre a ação do outro. Isso não significa que o outro seja, né? Porque lá o Miramês, né? Eu estive dando uma olhada no comentário do Espírito Miramês, né? Ele diz assim, ó, e que cada ser humano, cada criatura é um mundo em particular. Toda alma é um campo de plantio, onde se semeia, germina, onde o cuidado multiplica, onde o que se abençoa aumenta. Então, quando a gente está julgando, né, como a autora disse aqui, nós estamos fazendo uma sentença, fazendo um veredito do que o outro é no meu entendimento, naquilo que eu vejo no mundo. Só que, assim, ó, cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós tem uma trajetória evolutiva, uma trajetória de conhecimento, de aprendizado, de entendimento do mundo, de entendimento das pessoas. Então, e isso não quer dizer que eu esteja com a verdade, né? Absolutamente, porque nós sabemos, né, que a verdade ela é muito relativa. Ela é relativa a um lugar, ela é relativa a um tempo e ela é relativa à pessoa. Então, cada um de nós, sendo uma individualidade no mundo, nós temos interpretações, percepções diferentes umas das outras. Então, quer dizer, o que eu penso sobre o outro, né, não necessariamente o outro é assim. Até pode ser que seja, mas não é certo que ele seja assim, né? E ela diz mais: impossível para nós fazer esses julgamentos sem as influências dos valores e imperfeições que definem a nossa personalidade, acrescidos dos interesses pessoais e das expectativas que criam a conveniência no ato de julgar. Olha só como isso é complexo. E como é grave também, né? Porque quando nós julgamos o outro, quando nós dissemos assim, tu é isso, né? Nós estamos fazendo um juízo de valor com a influência dos nossos valores, das nossas imperfeições, né?
acrescidos de muitos interesses pessoais, né? E também das expectativas que criam uma certa conveniência no ato de julgar. Então, assim, compreende-se claramente por que não devemos julgar, pois falharemos inevitavelmente na forma, na proporção e na conclusão. Então, por isso que nós temos que evitar, porque a gente, em geral, vai errar, né? No julgamento, tá? Além do que, a pior consequência desse ato em nosso desfavor será a instalação de um mecanismo mental de aplicar a nós próprios as censuras e recriminações destinadas ao outro, com a mesma moldura éticas e sentimentos. Então, quer dizer, o primeiro prejudicado sou eu mesmo. Quando eu penso e falo algo que o outro é, eu já estou praticamente, mentalmente, né, energeticamente, aplicando a mim mesmo aquelas censuras, né, do que o outro é. Porque existem coisas que a gente não vê e a gente pensa que não existe, né? Por exemplo, essas energias, né? Essa é uma energia negativa que a gente aciona contra nós mesmos, né? Um mecanismo mental que a gente aciona contra nós mesmos. E aí, então, há uma diferença bem grande entre julgar e analisar, né? E aí eu acho que ela vai começar bem de perto, assim, bem diretamente, responder aquela segunda pergunta, né? Então, o que é julgar e o que é analisar? Que foi, né, a palavra utilizada pelo Allan Kardec aqui, lá no Livro dos Espíritos, né? Que ele disse que é melhor analisar, né? Então, ele diz assim: se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então, quer dizer, se é para o proveito, para o bem, para o bom andamento de relações, enfim, para o bem de uma pessoa, aí sim tem uma utilidade. E aí ela vai fazendo assim uma comparação do que é julgar e o que é analisar, que eu vou ler aqui para a gente ver, tá? Então, assim, ó, julgar é situar a mente na inflexibilidade. A analisar é buscar a compreensão do subjetivismo do próximo, né? Quando alguém comete alguma falha com a gente, né, que alguma situação que nos magoa, no momento a gente fica um pouco magoado, né? Mas daí, e na hora a gente julga. A gente, como aquela pessoa magoou, nos causou uma dor, a gente julga, a gente quer, né, detonar com a imagem daquela pessoa para nos sentir melhor, que é o que diz lá em cima, né? Conveniência no ato de julgar. Então a gente julga diretamente, tu também fez isso, tu fez aquilo, né? A gente julga para aliviar a nossa dor. Mas se a gente for pensar melhor, raciocinar melhor e analisar a situação, né, em que aquele momento aconteceu, nós vamos tentar compreender o subjetivismo da outra pessoa, a gente está analisando. E é uma atitude muito mais coerente com quem estuda, com quem está querendo compreender, com quem está tentando evoluir, né? E a autora continua dizendo aqui: julgar é concluir, é dar aquele veredito final, né? E analisar é perquirir, ou seja, você vai fazendo perguntas, você vai tentando compreender, você vai analisando, não julgando,
não determinando, não, tu é assim, você é assim. Não, né? No momento em que eu fico perquirindo, eu vou tentando encontrar respostas para aquela atitude, né? E tentando me colocar no lugar do outro. E aí, ela segue dizendo aqui, nos julgamentos, nós temos certezas. Na análise encontramos relativização, né? No julgamento eu tenho certeza, eu não quero mais saber de nada, não quero mais saber de explicação, nada. O outro não tem direito de se explicar. Agora, quando eu analiso a situação ou analiso uma atitude do outro, eu vou relativizar. Então eu começo pensando, não, quem sabe a pessoa, né, ela fez assim por causa disso, disso, daquilo. Quem sabe ele não estava num bom momento, quem sabe a vida, né, não tá muito dura para ele, sei lá. A gente vai relativizando, não tem certeza de nada, né? Essa é a melhor atitude. Nos julgamentos, nós temos sentenças. Na análise, nós temos alteridade. Essa é a palavra-chave para tudo, né? Quando a gente tem alteridade, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro e tentar compreender, né, o outro na sua intimidade, a gente tem alteridade. E ela segue dizendo assim: o desejo inferior de reduzir o valor alheio é das causas mais comuns na atitude de julgar, enquanto a ação de analisar conduz-nos à lealdade em relação aos sentimentos que experimentamos com quem tenhamos conflito. Então, o desejo inferior que se reduz, quando a gente reduz o valor alheio, que é, né, um desejo inferior, a gente vai reduzir o valor alheio, porque a gente quer ferir aquela pessoa, né, que nos magoou. E isso é um ato de julgar, né? A gente reduz, a gente julga. Tu é isso, tu é aquilo, bem que eu esperava isso mesmo de ti, porque tu é isso, porque tu é aquilo, que eu já sabia de tudo, né? Então eu estou dando uma sentença, eu não estou tentando relativizar, eu não estou procurando compreender a atitude do outro, né? E no momento em que eu analiso, essa ação me conduz à lealdade em relação aos sentimentos que eu experimento com quem eu tenho conflito, né? Que é muito, muito mais superior, né? Com certeza. E a autora segue dizendo aqui: o compromisso impostergável para a saúde dos relacionamentos reside na capacidade de resistir aos apelos do pessimismo e do descrédito, no que tange a quem é alvo do nosso julgamento, né? Então, esse esforço íntimo, ele é necessário que a gente faça. Nós temos que nos esforçar para resistir a esse apelo mental do nosso psiquismo, criado, como a gente vinha dizendo até então, criado já há milênios pelos nossos hábitos. Nós nos habituamos, e isso ficou gravado no nosso psiquismo. Então, nós temos que resistir a esse apelo, né? Do pessimismo e do descrédito. Eu não acredito mais nessa pessoa, não confio mais, né? Ela é isso mesmo, né? Então, nós temos que fugir disso, tá? E essa polarização mental no arbítrio de juízo sobre o outro ativa o remanescente de vivências similares arquivadas na nossa inconsciência. Então, quer dizer, no momento em que eu estou julgando, que eu não relativizo, que eu não quero acreditar, eu não quero compreender, eu não quero me colocar no lugar do outro, eu ativo em mim também, né, essas questões que eu já vivi anteriormente,
né? Mediante semelhante quadro, o juiz intransigente, que acusa e decide, extermina lavouras férteis na vida de relações, né? Olha só a grandiosidade, né, dessa frase, né? E como a autora usa a questão desse hábito que a gente tem de julgar. O juiz intransigente, né? Mediante semelhante quadro, o juiz intransigente que acusa e decide extermina lavouras férteis na vida de relações. Ou seja, eu poderia estar muito bem, né? Poderia ampliar as minhas relações, melhorar as minhas relações, se eu, né, estivesse disposta a analisar e não julgar, né? A vigília permanente sobre a dinâmica dos sentimentos torna-se imperiosa e emergente para não deflagrar a pane emocional que encharcará a tela dos pensamentos de planos infelizes na direção do separatismo e da desconfiança, da dissidência e do esfriamento do amor, além das mentalizações que possam gravitar na órbita da animosidade contida e da desafeição. Então, se eu tiver essa vigília permanente nos meus pensamentos, né, eu escapo de toda essa pane emocional, que com certeza a primeira pessoa que vai ser prejudicada sou eu, né? Então, eu me prejudico, eu me sinto mal, eu vou exterminar essa lavoura, como ela diz aqui, né? Exterminar essa lavoura fértil de vida que pode surgir nas relações, porque daí eu me afasto das pessoas, né? Então vai acontecer o quê? O separatismo, a desconfiança, a dissidência, o esfriamento do amor, né? E, além de tudo isso que acontece no nosso exterior, vai acontecer no meu psiquismo, né? Essas questões todas vão me prejudicar. A animosidade contida e da desafeição. Vai gravitar na órbita da animosidade contida e a desafeição. Então, ela pega e agora, nos encaminhando mais para o fim, né? Ela dá uma sugestão, né? Diante de todas essas questões, né? Ela diz assim: transformemos os julgamentos em reflexões, acicatando o comodismo. O que é acicatar, né? Acicatar é não deixar que ele cresça, tipo abafar, né? Acicatando o comodismo, no qual muitas vezes preferimos estagiar na obtenção de folgas para o raciocínio, quando deveríamos erigir momentos seletos sob a tutela do estado de orações. Na busca incansável das respostas que surgirão das perquirições e meditações de profundez desejável ao crescimento pessoal. Então, esse momento em que eu escolho analisar e não julgar, eu estou crescendo, porque eu estou fazendo o quê? Eu estou questionando, perquirindo, né? Relativizando. Eu não estou largando certezas no ar e largando certezas no meu psiquismo, né? E essa questão de ficar refletindo, perquirindo, tentando compreender, esse movimento todo faz com que eu cresça interiormente, em primeiro lugar, né? Então, nós temos que buscar incansavelmente respostas que vão surgir só dessas perquirições, não de outra forma. E também que estejamos sempre sob a tutela da oração, né?
quando acontecer um fato em que eu sou impulsionada a julgar, né? Me assegurar, me acolher na oração e pedir para o anjo da guarda, para Deus, né? Que nos acolha naquele momento, que nos auxilie naquele momento, para que a gente tenha lucidez e tenha bom senso, tá? Os elementos que compõem os alicerces desse estudo criterioso são assertividade, alteridade, abnegação, lealdade, complacência e amor. Essas bases consolidam valores e habilidades que capacitam para interações desprovidas de projeções pessoais no outro, gerando entendimento e cooperação, benevolência e elevação. Olha só, aqui ela está respondendo a segunda pergunta. Desde o momento em que eu tiver assertividade, alteridade, abnegação, lealdade, complacência e amor, né? Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar analisando e não julgando. Porque eu não vou estar projetando, fazendo as projeções pessoais minha no outro, né? O exercício de priorizar em cada aferição do próximo alguma virtude ou atitude feliz será uma medida de segurança nessas incursões pelo mundo desconhecido e de nós próprios. Quer dizer, vamos priorizar o elogio, né? A palavra amiga, a palavra boa, porque ao invés de nós lançarmos algo negativo no nosso meio e em cima das outras pessoas, vamos largar coisas positivas, elogiar, né? Fazer a outra crescer, falar coisas boas, né? Agradecer, enfim. E a autora ainda diz assim, ó, Buda, o iluminado poeta universal, falava da meditação da plena atenção, pela qual conquista-se o estado interior de observação sem julgamento, aquilatando a impermanência da vida e das pessoas pelas vias da meditação analítica para a tomada de consciência, o nirvana que liberta a mente em direção à verdade. Esse caráter impermanente precisa ser aprendido em nossas análises, né? Já não fala mais em julgamento, né? Análise. Tal prática será uma escalada de larga amplitude para a compreensão, porque conheceremos no íntimo a alegria de estarmos livres de um dos mais terríveis opressores e carcereiros dos caminhos humanos, que nos coloca como reféns infelizes do mal, o preconceito. Então, como fala, né, o título dessa passagem, desse capítulo, é Reféns do Preconceito. E ela encerra, então, o capítulo, né, dizendo assim, como já tinha lido aqui, mas é bom repetir. Tal prática será uma escalada de larga amplitude para a compreensão, porque conheceremos no íntimo a alegria de estarmos livres de um dos mais terríveis opressores e carcereiros dos caminhos humanos, que nos coloca como reféns infelizes do mal, que é o preconceito. Então, quando eu julgo, eu estou instalando em minha mente as censuras e recriminações destinadas ao outro. Então, eu sou prisioneiro, sou carcereiro das minhas próprias, dos meus próprios pensamentos, né? Então, vale a pena a gente buscar essa transformação, nos habituar a analisar, né? A analisar com assertividade, com alteridade, com abnegação, com lealdade, complacência e amor. Que assim realmente nós estaremos auxiliando o outro e não detonando com ele. Por quê?
porque segundo o que a gente estudou até aqui hoje, a gente vai se detonar a si próprio em primeiro lugar, né? Então é isso que a gente tinha para hoje, terminou o capítulo. Nós vamos, no mês que vem, trabalhar o capítulo número 29, perfis psíquicos. E eu quero dizer para vocês que nós estamos terminando esse livro. Ainda tem bastante coisa. Ainda tem até o capítulo número 32, 33. Deixa eu ver aqui, 33, 34, 35, mas o 35 é o final. O 35 é muito bacana, é a palestra de Maria Modesta, e ele é bem extenso. Né? Então, nós vamos até mês que vem, capítulo 29, e vamos até o capítulo número 35 e terminamos o livro. Mereça ser feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Tarefa executada, né, Sandra? Graças a Deus que pudemos ter mais esse material. E vou reforçar agora aqui. Nunca foi tão importante tratarmos de assuntos que dizem respeito a nós, às individualidades, né? Porque, de uma forma coletiva, nós temos que começar a cura em nós. Né? A gente quer um mundo transformado, transformemos-nos. Né? A gente quer o nosso lar pacificado, pacifiquemos-nos. Começa assim. E não é fácil manter a boca fechada no calor das emoções, né, Sandra? Não é fácil. E às vezes nem a boca, só o pensamento da gente já faz uma tempestade. Então, é muito importante, mas é possível. Tudo que é apresentado pelos amigos espirituais é execuível. Nós podemos muito no aspecto de realizar essas transformações hoje, não é amanhã, é hoje. Não precisa esperar a próxima encarnação, que nós espiritistas às vezes ficamos transferindo. Ah, não, na outra vida eu vou ver. Olha, outra vida as condições são outras. Sim. De repente a gente chega, né, e não vai dar conta daí, porque deixou... Nós temos que criar o hábito, né? Criar o hábito, porque a gente vem repetindo sempre, repetindo encarnações, né? Repetindo os mesmos erros. Criar hábitos novos, né? E essa providência de provocar em nós essas mudanças, mas se a gente prestar atenção, né, Sandra, como os amigos espirituais apresentam, a gente vai identificando as nossas pequenas conquistas. E a partir das pequenas, quase invisíveis, até nós próprios, a gente vai estabelecendo fundamentos para uma base sólida para a nossa transformação. Sim. E é preciso que a gente visite esses conteúdos, né? À luz da psicologia transpessoal, da filosofia, do evangelho que nos propõe, né? Porque aí o evangelho é toda uma metodologia para a nossa transformação. Claro. Né? Nos apresenta uma doutrina não do pecado, não da condenação, mas da libertação. Então é isso, a doutrina dos Espíritos nos invita, nos convida a sermos agentes, né, da nossa transformação. Não precisamos de intermediário, porque a doutrina da responsabilidade pessoal vai nos instrumentando. Daí, quando a gente vai ver que não precisa de pastor, que não precisa do centro espírita, da maneira que a gente entende, que a gente cria dependências. E ficamos todos, um dependendo do outro, e vamos a lugar nenhum, às vezes. Então, olha, eu fico muito feliz, Sandra, que tu nos apresenta esses conteúdos, porque eu identifico como libertador. Libertador. Nos apropriar e de uma forma leve. Nada, não, porque é obrigado. Não. É a nossa sugestão, né, Sandra? É bem tranquilo, né? E a prece é nossa. Isso, cada um é de cada um. Tá certo. Então, te agradeço, Sandra, mais uma vez. Vamos fechar o canal. Eu que agradeço. Deus nos abençoe. E daí vamos conversando. Só deixa eu fechar aqui o... Tá bom. Que assim seja.